estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, que está conosco nessa nova fase, estamos fazendo leitura e comentário do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o espírito Humberto de Campos. Então acompanhe conosco com a nossa leitura, comentários, pegue o seu livro. Hoje estaremos entrando no capítulo 4. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Essa alegria se renova todas as em nossas tardes de conversa sobre as belezas da doutrina espírita, seja na Rádio Boa Nova, seja na TV Mundo Maior. E você que está em casa pode participar disto, justamente fazendo com que outras pessoas também sintam as belezas que estas obras maravilhosas nos trazem. Este é um dos livros mais belos que, segundo o próprio Chico, ele havia recebido, a emoção que ele sentiu quando Humberto de Campos relatava esses dados que às vezes não são todos conhecidos, não é? Dos leitores e dos que gostam das histórias bíblicas. Foi uma coisa muito marcante em sua vida. Então, pegue o seu livro, não fique apenas ouvindo ou assistindo a leitura desta obra. Tenha ela com você, por quê? Porque nós também vamos colocando sinônimos nas palavras difíceis. Às vezes vamos ajustando a própria ordem das frases para ficar mais fácil de você compreender, sem modificar o conteúdo das ideias, não é mesmo? Então agora nós vamos acompanhar o capítulo 4, né, Solange? Que você disse. Mesmo. Você vai ver na tela já algumas das nossas primeiras imagens. O capítulo 4 tem... Que título, Solange? Você se lembra? Deixa eu dar uma olhadinha. A família de Zebedeu. A família de Zebedeu. Isso mesmo. E as nossas imagens iniciam com o belo lago de Genezaré, o Mar da Galileia, também conhecido. Aí vocês podem ver que é uma região muito bonita, com verde, com montanhas. Boa parte da vida messiânica de Jesus, dos ensinamentos, o Jesus humilde junto dos ribeirinhos ou daqueles que viviam ao largo deste lago, ela transcorreu aí. Você vai ver que as cidades mais famosas das pregações de Jesus estavam ao redor do lago. Então é Cafarnaum, Tiberíades, Genezaré. Inclusive, em cada uma das localidades eles davam o nome do lago como se fosse daquela localidade. Então, o Mar da Galileia, que é assim conhecido, também é chamado de o Lago de Tiberíades, o Lago de Cafarnaum, o Lago de Genezaré. É o mesmo lago. E o capítulo 4, que nós vamos começar a ler agora, vai falar dessa região, sobretudo daquela Cafarnaum, onde Jesus estava no capítulo anterior, o capítulo 3, quando ele pela primeira vez fez uma pregação ao povo, ao público que estava ali presente junto ao lago. Então, Solange, vamos começar o capítulo 4. Vamos lá, acompanhem com a gente. A família de Zebedeu. Na manhã que se seguiu à primeira manifestação da sua palavra, de fronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu. Aí você vê a imagem como Jesus deve ter encontrado, é uma concepção artística, não é? Ali estão os pescadores, ali estavam aqueles que viviam deste tipo de atividade, naquela região muito pobre, que tinha na pesca o fomento daquilo que era necessário para a sobrevivência. Então, o texto continua dizendo: Filhos de Zebedeu, disse bondosamente Jesus, desejais participar das alegrias da boa nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista, aquele que era o precursor, lembra dos capítulos anteriores? Tiago e João, haviam sido discípulos até de João Batista. Então, eles já conheciam as pregações de João Batista e já o tinham ouvido falar na véspera. Os 2, tomados de emoção, se lançaram para ele transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes.
como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura de sua união perene no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Os dois rapazes galileus é da região da Galileia, não é? Onde é o lago de Genezaré, aquela região onde Jesus estava também vivendo desde a sua infância. Esses dois rapazes eram de temperamento apaixonado. Você continuará a ver o texto na tela. Eles eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as suas almas. João tomou das mãos do Senhor e beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a mão sobre os ombros, em amoroso transporte. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens, e em regressando à casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Os filhos estão muito alegres, muito exuberantes, muito cheios de euforia. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque eles são muito crianças, muito jovens, não têm sabedoria. É assim que as mães pensam, né? Quando os filhos vêm todos exaltados nessas condições, não é? Os pais se preocupam. Vai que eles estão sendo iludidos, não é? Exato. Ela diz o texto, não é? Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa, ela recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela havia ouvido o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Todos moravam ali em Cafarnaum. Também ela havia ouvido Jesus falar. Então ela se pôs a ponderar consigo mesma. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Ele deve ter alguma carta na manga, não é? Ele deve estar sabendo de alguma coisa. O Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? Seus filhos queridos bem os mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. Olha, como toda boa mãe, tentando pensando, né? arrumar um jeitinho de encaminhar os seus filhos, né? Quem sabe esse homem não era representante de alguém ilustre. E sabe por quê? Porque já se falava há muito tempo que haveria uma revolução, que viria um libertador, não é mesmo? A história dos hebreus é marcada por isso, tanto que Humberto de Campos continua no texto explicando exatamente essa questão. Olha lá, o povo, já há muito tempo, o povo falava em revoluções contra os romanos, e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos reis, né, dos Antipas, Herodes e seus irmãos. O novo reinado estava próximo e alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do seu trono.
Jesus sorriu e respondeu com um gesto bondoso: antes de tudo, é preciso saber se eles vão querer beber do meu cálice. Veja como a palavra de Jesus é simbólica, é cheia de belezas e ao mesmo tempo de coisas que não são ditas diretamente. Se eles vão beber do meu cálice. Quando você bebe do cálice de alguém, a bebida é a mesma. É aquela intimidade, é aquela coisa que só a mesma pessoa, ou uma pessoa que você ama muito, pode ter a liberdade de pôr os lábios no mesmo copo, porque você confia nela. Mas eles vão beber a mesma bebida. Se é uma bebida ruim, eles têm que beber a bebida ruim. Se é amarga, eles vão ter que tomar o líquido amargo. Jesus pergunta a ela: será que eles vão ter coragem de beber do meu cálice? Vamos continuar o texto. A mãe, Salomé, a progenitora, ela se sentiu embaraçada, ela ficou assim confusa. Além disso, o grupo que rodeava o Messias estava observando com indiscrição e com muita curiosidade. Eles também tinham sido chamados por Jesus. Como era possível que essa mulher, que o filho dela acabou de chegar, os filhos, ela já quer que fique, uma direita, uma direita, outra esquerda, e os outros que se danem, né? Que coisa estranha. Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, ela se retirou apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. Ao entardecer, cessado o labor, o trabalho do dia, Zebedeu, acompanhado pelos 2 filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus lhes recebia a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha suas razões, humilde e respeitoso. Aí Jesus, depois de ouvi-lo, disse: Zebedeu, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos do coração, tu sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Nós lembramos que a religião hebraica é cheia de profetas. Todos esses profetas vieram trazer a mensagem de Deus, mas Jesus quer saber: você conhece na lei, na nossa lei, algum profeta que foi amado pelos homens do seu tempo? Aí Zebedeu tem que responder, e ele responde. No texto você vê aí: não conheço, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e João o ouvia humilde e repetia: sim, Senhor. Sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou dizendo: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, Senhor, disse Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Afirma Zebedeu assim entusiasmado. E Jesus lhe responde: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade, que é preguiça de espírito, e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória.
Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, de amargor, que são os esforços enormes que a obra reclama. E como se quisesse pormenorizar, dar detalhes dos esclarecimentos, ainda disse: há homens poderosos do mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muita vez vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Outros há que aplaudem o mal, numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos, continua Jesus, estes que são verdadeiramente discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam aqueles que os sustentam. Eles não aprovam os que erram, nem ficam felizes com aqueles que querem manter o erro. Os verdadeiros discípulos. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate, porque Ele ama muito seus filhos. Veja, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. Grande reino! Exclamou o velho pescador, e dando a expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração, disse ditoso: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número de vossos seguidores. Ouvindo estas palavras últimas, o mestre esclareceu, dando ênfase nas suas expressões. Olha, Zebedeu, nossa causa não é a do número. Não tem esse negócio de aumentar os seguidores. Nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela um dia será a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade, da injustiça. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania? A pergunta de Jesus: quem será maior? A multidão que se reúne para aplaudir os tiranos, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho, que bem intencionado, com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? E empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou, veja o texto: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação, e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos, exterminando o mal
e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Nós nos alegraremos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para contemplá-la, edificando o seu reino de ventura sem fim no íntimo dos corações. Jesus guardou silêncio por instantes. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos com o peito oprimido de alegria. Diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre num hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temerosa de Jeová, com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo dos seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se, adiantando-se de Jesus, exclamou: levanta-te, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando então dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a mão do mestre e a umedeceu com suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. E Jesus, atraindo-o docemente ao coração, afagou-lhe os cabelos, dizendo: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tens no coração a fonte da fé viva. E agora Muito nós bonitas temos palavras. a beleza do texto, mas temos o nosso tempo. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta.